A paz do Senhor, ainda em pé, nós iremos ler no livro de Daniel, capítulo 8, capítulo que estamos a terminar hoje. E vamos ler capítulo 8, 23 a 25. Daniel 8, 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E ainda, irmãos, o texto que está projetado em Mateus, para não abrirmos agora. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Palavras de Jesus. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a progredir no estudo do livro de Daniel e a seguir eu queria só lembrar que nós dividimos o livro em duas partes. Uma parte que já concluímos, a parte chamada histórica, nos capítulos 1 a 7. E depois entramos numa segunda parte que é distinta, até na própria língua que é usada por Daniel, mas também porque nós vemos que na primeira parte Daniel recebe muitas revelações sobre os gentios. O que são os gentios? São todos aqueles que não são judeus, não é? Então, para Deus isto é uma distinção muito clara. Os judeus, o seu povo, com quem tem um pacto, e um pacto que ainda não foi anulado, apesar da infidelidade de Israel. E temos também os gentios, que são aqueles que, não sendo judeus, foram alcançados pela bênção da salvação, porque Israel rejeitou o Messias, e então o Senhor abriu a porta para que os gentios pudessem ter uma oportunidade. Então a salvação é esta: quem aceitar o Messias que Israel rejeitou, será salvo. E esta mensagem do Evangelho está a ser pregada em todo o mundo há 2000 anos. E chegou até nós. E nós aceitamos o Messias. E nós estamos salvos pelo sangue de Jesus. Agora, meus irmãos, nesta segunda parte, nós começamos com uma visão que, de facto, nos leva quase a ter que estudar um pouco de história. E é muito importante que nós compreendamos que a Bíblia é um livro que está ancorado na realidade histórica. Eu vou explicar o que é que quer dizer. Em geral, as religiões, elas vivem em dois planos. O plano cá de baixo, o plano da realidade, e depois um outro plano chamado ou da fé, ou do conhecimento, ou, enfim, uma coisa mais ou menos mística. A Bíblia não tem dois planos. A Bíblia tem um plano que é a realidade, aquela que está à nossa vista agora, e uma realidade que, não estando à nossa vista, Deus às vezes desvenda um pouco e nos mostra a realidade espiritual, a realidade de Deus, dos anjos, dos seres celestiais, e a realidade também que já é nossa, embora de uma maneira ainda muito parcial, mas que nós já conhecemos também, que é a realidade que nós temos em Deus, na sua presença, nos seus sinais, na sua revelação. Ora, então, é muito importante nós vermos que a Bíblia, ela está ancorada na história, quer dizer, a realidade de Deus está aqui. Nós não vivemos num mundo que, infelizmente, hoje muitas pessoas, elas separam a realidade de uma outra esfera que chamam a fé, a crença, e encontramos pessoas que, às vezes, dizem, eu vou dar um exemplo, tu vais a Fátima, eu vou, mas tu crês naquilo? Eu não, mas sinto-me bem, não é?
Então, mas é uma coisa que eu respeito. Mas é verdade? Não, aquilo não é verdade. Então, mas não sendo verdade, tu aceitas? Sim, porque as pessoas creem. Então, há uma diferença, não é, entre aquilo que é a realidade, que é de baixo, que é aquilo que é verdadeiro, e a fé, que é uma coisa vaga, uma coisa que cada um crê naquilo que quer, desde que se sinta bem. Então, a pessoa mete pés a caminho, vai fazer uma peregrinação, compra uns ténis novos, arranja uma comidinha, aproveita para fazer uma dieta e vai sentir uma coisa. Irmãos, a fé bíblica não é nada disso. A fé bíblica é uma coisa verdadeira, real, autêntica, que nós podemos experimentar e que nós já conhecemos, embora em parte, mas nós já conhecemos. Tudo isto para dizer o seguinte: a grande diferença entre a fé que nós temos, a fé no Deus único e verdadeiro, não há dois deuses, é esta, é que nós cremos num Deus que é o Senhor da história. É um Deus que está presente na história dos homens. Não é um Deus qualquer, um deusinho qualquer que anda lá por cima, que ninguém sabe quem é. Não, é um Deus que está revelado na história e que tem uma maneira muito interessante e muito profunda de mostrar isto, que é através da profecia. A profecia é o grande sinal de que Deus está na história. E o que é profecia? Irmãos, eu quando leio, quando estudo Daniel, eu fico sempre maravilhado. Porque nós estamos a ler aqui no capítulo 8 uma profecia que Daniel recebeu em, salvo erro, 539, por aí, não é? 539. Ele está a profetizar sobre o Império Medo-Persa, que ainda não estava a governar, porque só depois de Belsazar, o último rei de Babilónia, é que entrou o Império Persa. E depois, ainda uma distância maior, profetiza sobre o Império Grego, que se vai seguir. E que nós hoje estamos aqui também a lembrar. E até mesmo os eruditos que não são crentes, eles ficam assim embasbacados. E surgiu uma teoria, que eu queria dizer aos irmãos, caso algum dia a ouçam, é que quem escreveu estas profecias não foi Daniel, porque Daniel não podia conhecer as coisas que aconteceram 2 séculos ou 3 depois. Então, o que é que eles fazem? Que há um outro escritor qualquer que escreveu já no século II ou até depois, porque era impossível. E, de facto, irmãos, para alguém que não tem fé, como é que vai explicar que Daniel tenha profetizado sobre eventos que só depois, mais tarde, é que iriam acontecer? Quando alguém se depara com estas profecias, só pode dizer assim: o Senhor é Deus, Deus é vivo, Deus é verdadeiro. Ou então tem que arranjar uma explicação, que foi esta. Não foi Daniel que escreveu isto, foi um outro indivíduo qualquer. Então surgem aquelas teorias, assim, as teorias da incredulidade. Porque quem não tem fé tem que arranjar alguma explicação. Mas isso acontece com tudo. Jesus ressuscitou. Não, os mortos não ressuscitam. Mas então como é que tu explicas isto? Surgem as teorias mais incríveis. Querem ver uma? Que Jesus não morreu na cruz, só estava desmaiado. Só estava desmaiado. Então dizem assim, não, quando o levaram para a sepultura, ele não estava morto, estava desmaiado. Então reparem, o soldado com a lança, o que é que fez? Furou o lado de Jesus. Mesmo assim, Jesus não morreu. Não é? Levaram-o desmaiado, enfaixaram-no todo, cabeça, tudo até baixo. Levaram-no para a sepultura. E Jesus, desmaiado e ferido, ele conseguiu abrir aquelas ligaduras todas, empurrou uma pedra que pesava toneladas, que era preciso vários homens para poderem empurrar a pedra, e saiu cá para fora vivinho da Silva. Irmãos, como é que é possível acreditar numa teoria destas? Explicação é que as pessoas que não creem têm que arranjar uma alternativa. Então, hoje nós estamos aqui a falar sobre algo que é absolutamente extraordinário. Porque nós já vimos a seguir que a visão do bode e do carneiro, ela mostra exatamente, um bode, eu não estou aqui a ver. Eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra. Esta figura do bode nós já interpretamos no último domingo, que é uma figura do Império Grego, que estava a formar-se. Então, o bode fala da Grécia.
e que tem no meio dos olhos uma ponta, um chifre, que é um rei. E esse rei, nós sabemos quem é a seguir. Nós já vimos que esse rei é, a seguir, Bruno, é Alexandre, não é? Já falamos disso. Foi ele que veio, um jovem general, filho de Filipe da Macedónia, e como ele veio do Ocidente, exatamente como na visão se viu. Então ele saiu a uma grande velocidade. Daniel diz, o bode ele nem tocava no chão, quer dizer, era uma velocidade, uma coisa impressionante. E ele vai conquistar um território que até então nunca ninguém tinha conquistado e unificado debaixo do império. Nunca. Alexandre foi o primeiro. E é uma extensão. Hoje nós olhamos para aqui, a gente que viaja de avião, isto para nós não nos parece nenhuma grande distância. Mas, irmãos, naquele tempo não havia nem sequer estradas, eram caminhos que tinham que ser abertos. Eram ladrões, eram soldados, eram exércitos. E ele, como é que ele conseguiu sair dali, daquele cantinho da Grécia, e ocupar tudo isto? Conquistou para o sul o Egito, passou depois para a região onde está a Palestina, para a Síria, foi por aí fora, até à Índia. É algo, de facto, notável para um jovem general que morreu com apenas 33 anos. Portanto, ele fez tudo isto em 10, 12 anos. Ele conquistou tudo isto. É, de facto, algo extraordinário e condiz com a visão do bode, não é? Com uma ponta notável, que é o imperador, o rei, o general Alexandre, chamado Alexandre o Grande. Mas Daniel viu também que aquela ponta foi quebrada e surgiram em seu lugar 4 chifres. E esses 4 chifres são os sucessores de Alexandre. E é muito interessante porque na visão podia ser 5 chifres, 2, 3, mas foram 4. E hoje, pela história, nós sabemos que os sucessores de Alexandre foram 4 dos seus generais. Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro, Seleucio ou Seleuco, que governou Israel, foram estes os 4 sucessores de Alexandre. Ora, isto interessa-nos, irmãos, pelo seguinte. Eu não quero que os irmãos aqui aprendam história, não é isso. Mas que vejam como na história se reflete a ação de um Deus que está presente, que está vivo, que está ativo, como está hoje também, e é aqui que nós vamos chegar. Irmãos, Deus está hoje presente na história. Tudo o que está a acontecer, Deus não está desapercebido, não é apanhado, desprevenido. Olha, agora uma guerra na Ucrânia, eu não sabia, diz Deus. Não, Deus sabe tudo, não é? Sabe todas as coisas. Agora, irmãos, o que é que acontece então? Na segunda parte da visão, ele vê que se levanta a seguir um pequeno chifre, um chifre muito pequeno, que sai de uma daquelas pontas. Então, um dos 4 generais vai ter um descendente, é isto que quer dizer, um descendente que nós vamos ver que vai ser dada muita atenção a esse rei que vai surgir de um deles. Quem é esse pequeno chifre ou pequena ponta? E nós sabemos que este homem chama-se Antíoco Epifânio, a seguir. Antíoco Epifânio era, portanto, um descendente de um daqueles 4 generais, do general Seleuco. Daí que se chama a dinastia de Seleucos, chama-se os Seleucidas. Antíoco Epifânio era, portanto, um descendente de Seleuco. Era um homem muito estranho, muito excêntrico, muito perigoso, muito violento e muito grandiloquente a falar, muito vaidoso. O próprio nome dele, este não era o verdadeiro nome dele, ele adotou Epifânio, significa Deus manifesto, ou manifestação de Deus. Imaginem um homem que se chama Deus manifesto. Então nós já vemos neste homem um espírito muito estranho, porque um homem que quer ser Deus manifesto é de facto algo que nos chama a atenção. O que é que se passa com este homem? Bom, ele governou a Síria e Israel, portanto naquela
parte do Médio Oriente, onde hoje está Israel, e no norte da Síria. E na história ele ficou conhecido por ter movido uma feroz perseguição contra os judeus. E é neste ponto que nós vamos entroncar com as profecias que encontramos noutros lugares da Bíblia. Então, Antíoco, ele vai perseguir os judeus. E de repente, ele vai agir de uma forma tal que ele vai, nós temos aqui Antíoco no século II a.C. Ele vai mostrar características que serão de um outro homem que vai reinar no final dos tempos e que vai ter características semelhantes a Antíoco Epifânio. Então, o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver uma espécie de um retrato daquilo que vai ser um homem que nós hoje chamamos de o Anticristo. E eu vou falar um bocadinho hoje, não é muito agradável falar sobre o Anticristo, mas nós temos de estar preparados, de conhecer, porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos, é praticamente certo que ele já está aí, o Anticristo já está aí. Certamente que já nasceu, certamente que já cresceu, provavelmente poderá até ser um governante, que nós vemos todos os dias na televisão, embora ainda não se tenha manifestado, nós já vamos ver porquê. E então a Bíblia fala muito desse homem, o Anticristo. Fala tanto que até nós ficamos assim, mas porquê de falar tanto? Meus irmãos, é que no final de tudo, tudo se resume a uma escolha. A humanidade vai ter de escolher ou o Cristo ou o Anticristo. Lembram-se quando Pilatos, ele chamou os judeus e os colocou perante dois homens? Lembram-se? E obrigou-os a escolher. Vocês têm que escolher. Quem é que querem que eu vos solte? Quem eram esses dois homens? Jesus ou Barrabás? Quem era Barrabás? Um assassino, um ladrão, um homem mau, um homem violento. E Jesus? Um homem que amava a todos, um homem amigo de todos, um homem que operou tantos sinais, tantos milagres. E eles tiveram de escolher Barrabás ou Cristo. O que é que a multidão escolheu? Barrabás. E é o que vai acontecer no final dos tempos. Vai haver uma nova grande escolha. Já está a haver, mas vai se manifestar e vai se tornar muito clara. Quem quereis servir? A Cristo ou aquele que vai aparecer, que se vai manifestar como um enganador, mas que tem as qualidades que a humanidade deseja, porque o mundo não gosta de Jesus. O mundo não gosta de Jesus. O mundo às vezes gosta de um Jesus que não é o Jesus real, é o menino Jesus, é o Jesus inventado pela cultura, é um Jesus politicamente correto, que não é nada o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro diz coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Então, o mundo vai ter que escolher ou Cristo ou o Anticristo. E todos nós já estamos a fazer essa escolha, ou Cristo ou Barrabás. Os judeus escolheram que soltasse Barrabás. Mais escolha, não é, irmãos? Mais escolha. Porque nós sabemos que quando se solta Barrabás, Barrabás é o ladrão, aquele que vem para roubar, matar e destruir. Muito mais escolha. Mas essa é a escolha que o mundo vai fazer no final dos tempos. Então, por isso é que a Bíblia, ela nos fala desta figura sinistra, terrível, que vai aparecer e que nós sabemos que já está a desenhar-se não apenas o homem em si, mas o movimento que vai apoiar o surgimento deste homem. Porque quando ele aparecer, ele vai ser aclamado. A Jesus, crucificaram-no. A este homem, o Anticristo, vão aclamá-lo. Os irmãos estão a perceber? Então, Deus quer que tudo fique muito claro. Porque quando o juízo dele vier sobre a terra, então as pessoas têm de saber, não, Deus fez isto com muita justiça. Deus agiu justamente, porque o juízo de Deus está também prestes a chegar. Então, porquê esta perseguição aos judeus? Bom, nós sabemos que, a seguir, Antíoco, ele, sendo grego, ele queria impor a língua, cultura e religião gregas, um processo chamado a helenização. E fez isso à força. E ele fez isto onde governou, mas quando chegou a Israel, ele encontrou um obstáculo. É que os judeus
para já tinham uma fé que não quebrava. A fé deles era a fé no Deus de Israel, tinham os seus sacrifícios, tinham o templo, tinham a sua língua, a sua cultura, e eles não vergavam. Ora, isso irritou profundamente este homem, que estava habituado a que toda a gente lhe obedecesse. E então ele fez algo muito, muito sério. Ele entrou no templo de Jerusalém, porque ele foi logo ao ponto que ele sabia que era onde ia mais doer aos judeus. Ele entrou no templo de Jerusalém. Lá no templo ergueu uma imagem a Zeus, o ídolo, o deus da mitologia, e entrou e no altar sacrificou um porco, que era a coisa mais abominável, o animal mais abominável para os judeus. E o que é que aconteceu? A partir daquele momento, os sacerdotes, os judeus, disseram: o templo está profanado, vamos sair daqui, não podemos usar mais o templo. E cessaram os sacrifícios no templo, durante um certo tempo. Ora, isto prolongou-se durante vários anos. Antíoco perseguiu os judeus durante vários anos. Crê-se que ele matou cerca de 100 mil judeus. Perseguiu os religiosos de uma forma mais específica. E nós sabemos que ele fez isso durante um período de cerca de 6 anos. 6 anos. Ora, se nós voltarmos agora aqui ao nosso texto, irmãos, no capítulo 8, o versículo 13, reparem o que é que diz aqui. Diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? O que é a transgressão assoladora? Foi aquilo que Antíoco fez. Ao entrar no templo, sacrificaram um animal imundo, levantaram um ídolo, foi essa a transgressão, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aquilo que o Senhor revela a Daniel é o seguinte: esta abominação duraria um tempo, mas no final de 2300 tardes e manhãs, o que dá cerca de 6 anos, terminaria esta opressão, não é, sobre o povo de Israel. E de facto assim aconteceu, porque nós vemos, irmãos, que houve um homem, um sacerdote, que se levantou contra este domínio de Antíoco. Foi o sacerdote Matatias. Então, havia já um movimento, os irmãos imaginam a indignação que havia em Israel. E este sacerdote, finalmente apareceu um homem de coragem, e ele revoltou-se contra Antíoco. Isto aconteceu no ano 167 a.C. E ele, juntamente com 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jónatas, ele vai liderar uma guerra de guerrilha contra os gregos. Então dá-se ali um movimento, uma insurreição contra Antíoco. E para nós não perdermos muito tempo com pormenores históricos, em 164 eles conseguem tomar Jerusalém e rededicar o templo. Entretanto, também Antíoco teve outras frentes de batalha, ele deixou para lá aqueles judeus esquisitos e foi-se embora, e o templo foi rededicado. Ora, isto é chamada a revolta dos Macabeus. E já agora, nas Bíblias católicas, há livros chamados dos Macabeus. Esses livros são históricos, mas não são livros inspirados por Deus. São históricos e têm elementos históricos, nomeadamente a história desta revolta, que eu acabei agora de resumir de uma forma muito rápida, mas não são livros inspirados. Nunca fizeram parte do chamado cânone dos livros dos judeus. Os judeus nunca tiveram o livro dos Macabeus. E os irmãos perguntam: então como é que nas Bíblias católicas aparecem os livros de Macabeus? Porque no Concílio de Trento, no século XVI, o Concílio de Trento foi um concílio que se fez contra a Reforma Protestante. Então, nesse concílio, entre várias decisões, que um dia posso falar aos irmãos,
uma decisão foi esta: acrescentar mais livros à Bíblia. Que é uma coisa. Durante até 1600, a Bíblia tinha aqueles livros, 39 livros. A partir dali, passou a ter mais. Não sei se são 8 ou se são 10, agora não me lembro. Acrescentaram mais livros. Esses livros não são inspirados. Então, nós não podemos ler os Macabeus como se aquilo fosse inspirado pelo Espírito Santo. Não são, não foram. E nós não devemos misturar. Podemos ler como livros antigos, livros interessantes, mas nunca como livros inspirados. Mas só queria acrescentar, irmãos, para não amassar muito, que aquela revolta dos Macabeus deu origem a uma nova dinastia de governantes, chamados Asmoneanos. Mas o que é interessante também notar é que o dia em que eles conseguiram alcançar vitória ficou celebrado numa festa chamada Hanukkah. Não sei se todos já ouviram, às vezes as pessoas dizem que o Hanukkah é uma espécie de Natal dos judeus. Cuidado, que os judeus não têm Natal, não é? O Natal fala do nascimento de Jesus e eles não celebram de Jesus, como nós sabemos. Então, o que é o Hanukkah? É uma festa que celebra a revolta e a vitória dos Macabeus. E que começou a ser celebrada também por Israel, de tal maneira que no tempo de Jesus havia esta festa, chamada a festa da dedicação. E Jesus celebrou esta festa. Era uma festa nacional, de gratidão a Deus, e Jesus participou também. Nós lemos aqui, e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Porquê era inverno? Porque é uma festa que decorre em dezembro. Daí às vezes a confusão com o Hanukkah e o Natal. Amém, irmãos? Até aqui os irmãos estão comigo, têm acompanhado. Alguns devem estar a dizer que dose que eu vim apanhar hoje, não é? Mas é informação para os irmãos verem como Deus está presente na história. Nós temos de conhecer como, de que maneira. Então, tudo profetizado até agora, tudo que nós estamos a ler, Daniel profetizou, até mesmo o tempo. Mais ou menos 6 anos que vai durar. E depois haverá um novo tempo. Então, sintetizando, irmãos, para nós avançarmos depois, a seguir, o que é que nós vimos no capítulo 8? A visão do carneiro e do bode. O carneiro com 2 chifres, sendo um deles maior do que o outro, é o império, uma referência ao império Medo-Persa. Não é? Já vimos isso. Que foi neste tempo que houve uma transição violenta para o Alexandre o Grande, simbolizado pelo bode. Então, e depois, quando Alexandre morre, surgem 4 chifres mais um pequeno. Então, até aqui tudo bem, não é? A profecia. Agora, vamos falar então daquilo que eu anunciei há pouco. Porquê é que a Bíblia dá tanta importância, de tal maneira que o próprio Jesus cita este episódio? É isso que nós temos de entender. Que Jesus, em Mateus, como há pouco nós lemos, ele diz, como escreveu o profeta Daniel, quem lê entenda. Jesus está a dizer o seguinte: vocês não sejam preguiçosos, leiam e entendam. A profecia está ali, procurem entender. E é o que nós estamos hoje aqui a fazer. Que maravilha, não é? O Senhor deve estar agradado que nós estamos a ler o profeta Daniel e estamos a entender. Graças a Deus. Então, o que nós lemos é o seguinte, que Jesus, ele vai pegar neste acontecimento ocorrido 200 anos antes de Cristo e vai agora transpô-lo profeticamente para os últimos dias. Ele diz isto: quando depois virdes que a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Foi a ação de Antíoco de profanar o templo. Ele entrou no templo e fez uma ação terrível e nós sabemos que por causa disso os judeus tiveram de suspender toda a atividade no templo. De que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, e agora diz assim: então, estamos agora a falar nos últimos dias, os que estiverem na Judeia, fujam, não voltem a casa buscar uma muda de roupa, passaporte, fujam. Quando vocês virem que isto aconteceu, fujam. Porquê? O que é que vai acontecer? Ora, e nós sabemos então, irmãos, a seguir, que no final dos dias o que vai acontecer é isto: vai surgir o tal anticristo, não é?
um novo Antíoco, mas muito pior, um anticristo, que vai fazer uma aliança com muitos povos. Isto é muito importante que os irmãos entendam. Estamos todos assustados com a guerra, mas o maior perigo que vem para o mundo é o tempo da paz que se seguirá. É uma paz podre. Alguém fez uma imagem que eu nunca mais esqueci. Os irmãos já viram aquelas imagens do tsunami? Sabem o que é um tsunami? Quando o mar vem altíssimo, não é? Mas antes de o mar vir, o mar recua. Recua e há ali um tempo de paz, não é? Não há ondas. As crianças podem brincar na areia ali e, de repente, o tsunami vem. Ele recua primeiro e, de repente, vem o tsunami. E a Bíblia o que diz, e os irmãos guardem isto, vem um tempo onde as pessoas dirão a paz e segurança. É como o mar que recuou. Estamos a viver em paz e segurança. Finalmente, não há mais guerra lá na Ucrânia. Israel já não está em luta contra os palestinianos. Há paz. Nesse tempo, quando disserem há paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então, nós devemos ter medo e vamos passar um apertozinho até económico por causa da guerra. Tudo isso está certo. Mas o perigo está na paz que vem depois. Os irmãos compreendem? Então, essa sensação de paz e segurança. E o que é que vai acontecer então? De uma forma muito resumida, quando o anticristo vier, ele vem para fazer uma aliança de paz. Não é uma aliança de paz. Reparem que hoje as pessoas andam a dizer, quando é que a Ucrânia faz um concerto de paz, um tratado de paz com a Rússia, não é? Anda toda a gente, quem dera que fosse ainda este mês. Há alguns dias, talvez no final do verão. O outro já disse, não, se calhar agora só para o inverno. E o mundo todo diz, meu Deus, traz paz, nós precisamos de paz. Agora imaginem um homem que vai conseguir fazer um concerto onde há todos os focos de tensão no mundo, ele vai juntá-los e vai dizer assim, meus amigos, vamos chegar aqui, nós somos todos da terra, humanos, vamos aqui fazer um acordo, e ele vai convencer. Então será um diplomata de um gabarito extraordinário. Eu vou dizer porquê. Porque não é ele sozinho, há um espírito nele. E esse espírito é daquele ser maligno que tem um único desejo, ser igual a Deus. Certo? É isso que ele quer, ser igual a Deus. E ele vai entrar naquele homem, assim como ele entrou num outro. E só há registro na Bíblia de 2 homens possuídos por Satanás. Um deles é o anticristo. Sabem qual é o outro? Judas. Judas. Não é? Então, quando Judas agiu no final, ele não foi só ele, foi o espírito. Agora os irmãos perguntarão. Então, Judas foi culpado? Foi porque ele abriu a porta para Satanás entrar. Ele abriu. E este homem, ele também vai abrir, porque ele quer poder, ele quer mandar, ele quer glória, e Satanás vai dizer, tudo isto te darei. Ele tentou Jesus, mas Jesus disse, não, meu amigo, não quero, meu amigo, não. Não quero os teus bens, não quero nada teu. Mas este anticristo vai dizer, dá-me tudo, eu quero. E Satanás, que é o príncipe deste mundo, vai-lhe dar. E ele vai fazer este acordo. Mas nós lemos em Daniel 9, que não 2 a 8, mas talvez 2 a 15 dias, nós iremos estudar, nós vamos ver o seguinte, que ele, isto é uma referência ao anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. Quantos anos são uma semana? 7 anos. 7 anos falam-nos de quê, profeticamente? Da tribulação. Não é? Tribulação que virá. Amém? Eu não falo muito da tribulação, mas tenho que começar a falar aos irmãos. Não é para ficarem inquietos, é para ficarem prevenidos e agradecerem ao Senhor porque Ele virá antes buscar a igreja. Não é? Firmará aliança com muitos por 7 anos. E na metade da semana, portanto, ao fim de 3 anos e meio, portanto, vai haver um concerto, um acordo e tal. Na metade da semana, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação.
e sobre a asa das abominações virá o Assolador. Quer dizer o seguinte, na metade daqueles 7 anos, o anticristo vai fazer o que fez Antíoco, 2 séculos antes de Jesus. Vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar no templo, e para já não há templo em Jerusalém, mas vai haver. Ele vai entrar no templo e vai dizer, ei, agora parou tudo aqui. E vai dizer uma coisa espantosa. Eu sou o Cristo. Vocês podem me adorar. É isso que ele vai fazer. Os judeus não vão aceitar. Os judeus vão dizer assim, mas nós estávamos enganados. Os nossos olhos estavam fechados. Fomos iludidos. Fomos enganados. Eles não vão aceitar. E quando isso acontecer, virá a maior perseguição aos judeus de todos os tempos. Pastor, maior ainda do que aconteceu com os nazis na Alemanha? Maior ainda. Maior ainda. Dizem os entendidos que no tempo da Segunda Guerra Mundial morreu 1 judeu em cada 3. Agora, pelas contas, vão ser 2 judeus em cada 3. Então o que é que diz? Fujam! Fujam! E nós sabemos alguns pormenores para onde é que eles irão fugir, mas não é o nosso assunto hoje. Ora, então, aí vem o anticristo. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, a seguir, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, quer dizer, o Senhor não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, o anticristo tem vários títulos. O homem do pecado. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que, agora reparem o que ele vai fazer, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que fez Antíoco vai agora fazer esta criatura lá no final dos dias. E, para terminar, que já temos pouco tempo, diz ainda o apóstolo Paulo, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Então, Paulo diz o seguinte, o mundo está-se a preparar, o mistério da injustiça está a operar. Mas não se pode manifestar o mal, a injustiça não se manifesta completamente. Porquê? Nós já vemos no mundo coisas horríveis que estão a acontecer. Porquê é que não acontece pior? Porque na Terra está um povo que é o templo do Espírito Santo. A igreja é templo do Espírito Santo. A igreja é sal e luz. Por incrível que pareça, nós que estamos aqui, nós somos uma influência espiritual onde nós estamos. Uma influência benéfica. E a igreja trava a ação maligna. Claro que o mal está aí, o mistério da injustiça está a operar. Mas há um que agora o retém, que é o Espírito de Deus que está na igreja. Até quando? Até que do meio seja tirado. Quando é que o Espírito Santo vai ser tirado do meio? Bom, se o Espírito Santo habita na igreja, quem é que vai com o Espírito Santo? A igreja. Como é que se chama isso? O arrebatamento. E então, só depois disso, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, só para uma breve referência, em Apocalipse nós encontramos referência ao anticristo. Os irmãos quiserem tomar nota, o primeiro selo em Apocalipse 6, 2. O cavalo branco, o primeiro selo é o primeiro cavaleiro, vem montado num cavalo branco. E vem, assim, e foi-lhe dado, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então, ele vai ganhar sem lutar. Ele vai vencer sem armas. É o que vai fazer o enganador. Não é? Outra referência também é a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, o versículo 1 e 2. E, finalmente, é aqui que eu quero chegar. Assim como Antíoco foi vencido, o anticristo vai ser vencido também. Por quem? Pelo Cristo verdadeiro. Então, desta vez, quem se vai encarregar de vencer é o próprio Jesus. E no capítulo 19, os irmãos fixem, em Apocalipse 19 é a vinda de Jesus à Terra. Apocalipse 19. E nós vemos o que Jesus vai fazer. E vi a besta e os reis da terra, os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, que é Jesus, o cavalo branco, e ao seu exército. E a besta, o anticristo, foi presa e com ela o falso profeta. E qual é o destino deles? Estes dois foram lançados, vivos, no lago de fogo que arde com enxofre. Então o anticristo e o seu adjuvante, o falso profeta, vão inaugurar o lago de fogo. Meus irmãos, e finalmente, essa personagem terrível, ela vai para o lugar que ela merece, não é? Então, hoje nós estamos a viver este tempo e eu queria só concluir dizendo o seguinte, a seguir, nós precisamos de entender que Deus conhece o futuro. Deus não está, nem nunca estará surpreendido com as coisas que acontecem. Deus conhece o futuro. O mundo está a caminhar porque Deus deu liberdade ao homem para caminhar segundo a sua vontade, até um certo ponto. As profecias da Bíblia firmam a nossa fé na palavra de Deus. Meus irmãos, este livro não é um livro normal, não é um livro natural, é um livro sobrenatural. E nós temos de crer nisso. E quando nós lemos, nós não estamos a ler um livrinho qualquer, nós estamos a ler um livro inspirado por Deus, que é verdadeiro, uma palavra que tem poder, é a palavra de Deus. E finalmente, nós devemos estar atentos às profecias que se estão a cumprir nos nossos dias. Não vou falar sobre isso, mas os irmãos sabem que o mundo está a preparar-se para os acontecimentos dos últimos dias. Ainda hoje de manhã eu estava a tomar o meu café e ouvi uma senhora dizer: é incrível como o mundo se transformou tanto em tão pouco tempo. E há uma nova ordem mundial que está a surgir, que nós não sabemos qual é. E eu pensei cá para comigo, eu sei qual é. Porque está na Bíblia, eu sei qual é. E sei o que se vai seguir. E sei que no final de tudo, aquele que há de vir, virá. E ele vem certamente. E nós temos de estar prontos. Podemos estar preocupados, mas devemos também estar alegres, porque tudo isto nós já sabemos qual é o fim. É como se nós lêssemos um romance e as pessoas estão ainda a meio do romance, nós já lemos a última página, nós já sabemos quem é o vencedor. E o vencedor é o verdadeiro Messias, é o verdadeiro Cristo, é Jesus a quem nós servimos. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.